Vamos lá para a fórmula integral de Cauchy. Teorema. Se eu tenho f uma função analítica em um domínio simplesmente conexo, lembra que o domínio simplesmente conexo é aquele que não tem buraco. Um exemplo aqui, se eu pegar esse cara aqui, essa parte aqui, ele não é simplesmente conexo, né? Ele é conexo, tem um pedaço só, mas não é simplesmente conexo, porque tem um buraco aqui. Ou se eu pegar o disco e tirar o centro, por exemplo, também não é simplesmente conexo. Ou acontece também de eu pegar o plano furado, eu pegar todo o plano e tirar a origem. Ele não é simplesmente conexo. Qualquer coisa assim é conexo, tem um pedaço só e não tem nenhum buraco no meio. Né? A ideia é você pegar um laço, né? Começa num ponto, traçar uma curva e voltar no mesmo ponto. E ir pegando laços cada vez menores, de modo que você vai tornar o laço um ponto só. Né? Aqui eu não consigo fazer isso, né? Porque se eu pegar um ponto aqui, e se esse laço passa por esse ponto, eu não consigo fazer isso sem, né, deixar de passar por esse ponto. Quando passa por esse ponto, sai fora do conjunto, então eu não consigo fazer essa deformação, né, deste laço num ponto só, sem sair do conjunto. Essa é a ideia do simplesmente conexo. A ideia mais grosseira é que tem um pedaço só. Função analítica no domínio simplesmente conexo. Então, olha só. Para qualquer ponto do domínio, a função neste ponto é igual à integral, né, da função f de zeta sobre zeta menos z, o ponto, e é um fator de correção 1 sobre 2πi, onde o gama é qualquer contorno fechado simples em U, que envolve Z uma vez só no sentido positivo e cujo interior está todo contido em U. O que esse teorema diz é algo muito forte. Que faz a teoria de função complexa ser tão usada em várias aplicações. É o seguinte, que, por exemplo, esse é meu contorno U, a função f, definida todo U, se eu pego um ponto aqui, o z, quer dizer o seguinte, o valor da função nesse ponto depende, está determinado pelo valor da função nesse contorno aqui. Então, o valor da função está totalmente amarrado, né, a todo um contorno, né, ali próximo do ponto. É isso que está falando. Ó. O valor da função depende
de toda essa integral nessa região aqui, nesse contorno perto do z. Então, isso é muito forte, né? E eu vou tentar, né, dar uma demonstração, né, não tão rigorosa desse teorema. Tem um pouquinho de conceito de análise, mas não muito, né? Mas vamos pensar, né? Você tem uma função, eu vou fixar o meu z aqui, vou pegar um contorno em torno de z, chamar de gama, esse contorno vai no sentido anti-horário, né? Então, ok, eu quero saber, por exemplo, quem que é a integral, né, nesse contorno gama de f de zeta sobre zeta menos z de zeta. Muito bem. Para fazer isso, vou fazer assim, ó. É a mesma coisa que a integral de gama. Aqui, zeta menos z. F de zeta. Menos f de z. Mais f de z. De zeta. Não fiz nada. Somei f, subtraí f de z e somei f de z. Aí, vou fazer o seguinte. Vou separar essa integral em duas. É a integral de f de z sobre zeta menos z em gama vezes d zeta mais a integral em gama de f de zeta menos f de z sobre zeta menos z de zeta. Então, vamos resolver essas duas integrais separadamente. Eu vou chamar essa aqui de integral 1 e essa aqui de integral 2. Vamos resolver a integral 1. A integral 1, eu vou aproveitar esse desenho aqui, você está integrando, ó, a variável de integração é o zeta, né? Então, para mim, o z é uma constante. O z está fixo aqui, é um constante, integral de a variável é zeta. Então, a integral 1 é igual ao seguinte. A integral é f de z, constante, pode sair para fora. Integral em gama de 1 sobre zeta menos z de zeta. Aí, é o seguinte, a gente vai dividir em duas integrais. Vamos cortar esse contorno aqui, né? Imagina, é um círculo. Imagina um círculo mesmo, né? Primeiro integrar assim, depois integrar daqui até aqui, tá? Vou chamar aqui, ó, W0, aqui W1. Tá, vamos integrar de W0 até W1, depois de W1 até W0. O que vai acontecer? Então, é f de z
Vou abrir um colchetes aqui. O que acontece quando eu integro aqui, ó, de W0, a função é zeta menos z. Aqui, ó, neste caminho, ela é analítica. O problema dela é nesse ponto aqui. Tá? Você pode pensar, por exemplo, que esse caminho, né, está aqui, ó, numa região onde a função é analítica. Ok? Então, o que você faz? Você vai pegar uma primitiva da função, que é trocar pelo branco, o log de zeta menos z, e vai de W0 até W1. Ok? E, de novo, quando eu vou pegar outro, integrar de W1 até W0, eu vou pensar nessa região, né, onde a função 1 sobre zeta menos z é analítica, tá? E aqui, em vez de fazer essa integral, eu vou fazer de W0 até W1 e colocar um menos. Melhor fazer o seguinte. Melhor fazer assim. Fazer integral de W0 até W1. Tá? Assim também não vou explicar muito, não. Vou fazer assim. Chamar aqui de sigma 1. Aqui é de W0 até W1. De sigma 2. W0 até W1 do lado esquerdo do Z. Tá? Então, pensa assim. Sigma 1 vem assim. E sigma 2 vem assim. Aqui o sigma 1 e aqui o sigma 2. Aí vai ser... Então, vai ser integral de sigma 1 de 1 sobre zeta menos z de zeta menos a integral de sigma 2. Ó, sigma 2 está indo assim, né? De W0 para W1, mas eu quero o contrário. Então, por isso eu ponho esse menos aqui. De zeta sobre sigma menos z. É isso. Que é melhor assim. Aí, agora sim. Eu vou fazer f de z. Aqui é o log de zeta menos z de W0 até W1 do lado direito do Z, tá? Menos o log
de zeta menos z, de W0 até W1, pelo lado esquerdo do Z. Então, por que que isso vai fazer diferença? Porque eu preciso de saber qual que é o ramo do logaritmo que eu preciso usar. Então, aqui, ó, eu vindo pelo lado esquerdo, né, eu posso pensar o que acontece aqui. Vamos dar nome aos bois aqui. Eu vou pegar esse caminho gama, que é gama de t igual z mais e elevado a it. É um círculo de raio 1 mesmo. Aí, eu vou pegar aqui o t entre menos π até π. Ok? Estou pegando daqui até aqui, passando pelo lado esquerdo. Então, o que seria eu aplicar esse W0 e esse W1 ali no log, né? Desculpa. Aqui, ó. W1 menos E. Tem esse comprimento, 1, tá certo? O módulo é 1. E, né, o argumento dele é se a gente tivesse... É como se a gente estivesse transportando esse cara aqui, o Z, para a origem, né? Pensando aqui, ó. É o meu π sobre 2. Então, lembra lá, meu log do número Z, né? É igual o log real do módulo de Z mais I vezes o argumento de Z. Aí, aqui que eu vou olhar para o ramo do logaritmo. Então, esse meu W1 menos Z, o módulo é 1. E o ln de 1 é 0. Então, aqui fica exatamente... Ó, I
vezes o argumento de W1 menos Z. Como eu estou pegando menos aqui do mesmo jeito, I vezes o argumento de W0 menos Z. E vou fazer a mesma coisa aqui. I argumento de W1 menos Z menos I argumento de W0 menos Z. Então, pessoal, aqui que vai ser o negócio, aqui que a gente tem que diferenciar, né, que, vou desenhar aqui de novo. Eu tenho aqui o Z, que é o ponto onde tem um problema na função, né? Eu tenho aqui um círculo de centro Z e raio 1. W0 aqui, no polo sul. W1 aqui, no polo norte, digamos assim. Quando eu estou pegando deste lado aqui, né, do lado direito, o sigma 1, né? Então, ó, eu vou traçar meu argumento entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Eu vou percorrer ele assim. Então, vai ficar assim, ó. F de Z, I vezes W1, o argumento é π sobre 2. Menos I, o argumento de W0 menos Z, aqui, ó, aqui, é menos π sobre 2. Muito bem. Menos. Agora, quando eu estou passando aqui, daqui até aqui, certo? Lembrando, né, que eu considero as coisas, círculo, os radianos, né, andando em sentido anti-horário, ok? Considero o sentido anti-horário. Então, para andar daqui até aqui, eu posso pensar, por exemplo, aqui vai π sobre 2, e aqui 3π sobre 2, tá? Estou indo no sentido anti-horário. Então, aqui, o meu W1 vai ser o π sobre 2, menos, e argumento, aqui, ó, W0 menos Z, vai ser meu 3π sobre 2. Então, para esse logaritmo, eu usei um ramo, e para esse outro. Então, fazendo conta, é menos com menos mais, né? π sobre 2 mais π sobre 2 é Iπ, menos, aqui dentro, ó, 3π sobre 2 menos π sobre 2, dá 2π sobre 2, que é π, dá menos π, com menos de cá, mais π, mais Ip. Então, é 2Ip vezes F de Z. Ok? Então, eu fiz, na verdade, eu fiz escolhendo, né, o argumento para o lado de cá, ou para o lado, o outro para o lado de cá. Mas só pode conferir que não depende desse argumento, né, tem uma técnica de fazer isso, né, só você pensar que o argumento que você vai ter aqui em cima é
π vezes maior do que o argumento que você vai ter aqui. E do outro lado, né, quando você pensa, é que o argumento daqui de baixo é π vezes maior do que o argumento desse aqui. Quando você está andando desse lado de cá. E se considera isso na conta, você vai ver que vai dar, né, para qualquer escolha que você fizer, vai dar este resultado. Muito bem. Essa foi a integral 1. Agora falta a integral 2. A integral 2 é essa daqui. Vamos lá. A integral gama de f de zeta menos f de z sobre zeta menos z de zeta. Então, você quer integrar. Aqui o z. Tem o círculo aqui. Ok? E a função que você está integrando tem um problema, tem uma singularidade aqui no z. Tá? Você está integrando em zeta, uma singularidade aqui. Fica um teorema que a gente provou, né? Um teorema de Cauchy-Goursat. Você pode trocar essa integral por qualquer uma contorno que circule o ponto Z uma vez no sentido anti-horário. Ok? Pode trocar essa integral por essa. É muito simples de ver isso. É só você construir, né, uma coisa assim, um caminho que vai e volta. Aí você vê que essa integral aqui, você anda assim, volta, desce, vai e volta. Você sobe e desce aqui duas, sobe aqui uma vez, desce uma vez, sobe uma vez, desce uma vez, vai cancelar uma com a outra. Aí você vê que todo esse caminho integral vai dar zero, o que sobra é que essa vai ser igual a essa. A gente fez isso no aula passada. Aí, essa função é contínua, né? Se essa função é contínua, né, dado no ponto Z, a analítica tem que ser contínua. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se zeta menos z é menor do que delta, implica que f de zeta menos f de z é menor do que epsilon. Então, quando a gente escolhe, né, qualquer epsilon, escolhe esse aqui, ó, o meu gama delta. É um disco de centro Z e raio delta. O que acontece? Né? Essa integral aqui é igual à integral de gama delta. De f zeta menos f de z sobre zeta menos z de zeta. Então, o módulo disso aqui módulo integral, isso aqui é menor ou igual, e a integral do módulo. F não, F de Z sobre módulo o que acontece? Ó, eu estou no gama delta, tô aqui. Então, eu estou neste caso aqui. Tá? Então, isso aqui é menor do que delta, isso aqui é menor do que epsilon. Então, vamos para cá. Ó. Isso aqui é menor do que
Aqui, ó, isso aqui é menor do que epsilon, isso aqui é menor do que delta. Certo? E esse aqui, ó, é exatamente o módulo aqui, ó, é delta. É delta. Isso aqui. Só um minuto. Okay. Essa integral aqui, ó, é 2π delta. Então, vai ficar 2π epsilon isso aqui. Isso aqui, por outro lado, é maior do que zero. Então, você tem o seguinte. S0 é menor do que isso. E quando o epsilon vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, o que acontece com essa integral que está aqui no meio? Lembrando que quando o epsilon vai para zero, né, para cada epsilon tem um delta, o delta vai ficando cada vez menor também. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui está exprimido entre uma coisa que é zero e tende a zero. Então, esse limite aqui vai para zero também. Agora, lembra do que eu falei? Que a integral que eu estou querendo calcular é igual a essa integral do delta, do gama delta. Independe do tamanho do delta. Né? Então, como esse negócio aqui vai para zero quando o delta vai para zero, a integral tem que ser zero. Porque ela é o valor do gama delta para qualquer delta. Então, isso aqui também tem que ser zero. Então, a integral 2 é zero. Então, como a integral que eu estou calculando é a soma da integral 1 e da integral 2, então, portanto, a integral de f de zeta, zeta menos c, no gama, é igual a integral 1, né? 2πi f de z. E daqui tem a formulinha Cauchy, né? F de z é igual a 1 sobre 2πi integral no contorno gama f de zeta menos zeta sobre zeta menos e de zeta. Muito bem. Na verdade, assim, o livro é mais didático, né? Ele faz você calcular essa integralzinha aqui antes, né?
Depois você só usa que é 2π sobre f de z. E só fazer esse trabalho de análise mesmo. Tudo bem. A partir daqui, o que você pode fazer? Você pode derivar de um lado e derivar do outro. Tem que dar igual. Então, a gente usa derivação sobre o sinal de integração. Tá? Quer dizer, você passa a derivada para dentro da integral. O que vai acontecer? Olha só. Quando você faz isso, ó, você tem as derivadas. O que está acontecendo? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Bom. Estão vendo a apresentação? Sim. Ok. Então, ó, a gente vai ter as derivadas de todas as ordens para a função analítica. A função analítica tem derivada de todas as ordens. Isso aqui é outra coisa que é muito diferente da função de variáveis reais. Tá? Você tem várias funções nas variáveis reais que tem todas as derivadas. Mas não é verdade que se uma função tem a primeira derivada, ela vai ter todas. Nas variáveis complexas acontece isso. Se você garante que a função ela é analítica, ela tem a primeira derivada, então você já tem que ela tem todas as derivadas, de todas as ordens. É uma coisa muito forte. Aqui é a fórmula de Cauchy para as derivadas. Né? A derivada de ordem n é n fatorial sobre 2πi, f de sigma sobre sigma menos z mais elevado a n mais 1. Que é exatamente pegar essa aqui e derivar em relação a z. Ok? Por exemplo, o que é a derivada? Fazer a primeira derivada. A derivada, a z' de z. Estou derivando em relação a z, fica 1 sobre 2πi. Vem integral de gama. Esse aqui é porque é um contorno fechado, só isso. Para indicar que é integral sobre um contorno fechado. Esse cara, eu estou derivando em relação a z. Eu vou considerar constante. Tá? Então, eu vou repetir ele. E a derivada de zeta menos z com relação a z. Quer dizer, de 1 sobre zeta menos z. Então, vai ficar zeta menos z ao quadrado. Né? Aí, menos 1, depois tem a derivada desse cara, vai ficar 1 mesmo. Né? É isso? Tá certo? Porque vai ser menos 1 sobre z ao quadrado. É isso aqui. Às vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 1. Então, vai cancelar um com o outro, certo? Só ver que você está batendo com a fórmula. Né? Vou colocar 1 aqui, vai ficar 1 fatorial, que é 1. Aqui, 1 mais 1, 2. Está batendo. Beleza. Aí eu faço a segunda derivada, que é pegar esse cara aqui e derivar. É 1 sobre 2πi, integral, passa a derivada para dentro, f de zeta, ok? Derivar isso aqui. Vai ficar menos 2,
Né? Apareceu esse 2 aqui. Menos 2. E esse menos e vai cortar aqui em cima de 2. Beleza. Zeta menos e ao quadrado. Ok? Ó, desculpa. Vocês já viram que onde vai aparecer o n fatorial aqui, né? Quando você derivar a terceira, né, vai aparecer 2 vezes 3 aqui, né, e aqui elevado à quarta. Assim sucessivamente. Aí você chega nessa formulinha das derivadas. Se gama é um caminho qualquer, fechado ou não, f de g de z é uma função definida e contínua para z em gama, n inteiro positivo, então essa função f de z igual integral de gama g de zeta menos e elevado a n de zeta, ela é regular, quer dizer, analítica em todo ponto, e possui derivada. É regular em todo ponto C, e possui derivada dada por essa fórmula aqui. Você está criando uma função, né, é uma forma de criar uma função analítica a partir de uma função contínua. Okay? Outro teorema que tem uma função contínua, onde o U é um domínio, tal que a integral dessa função contínua em torno de um contorno fechado é zero, para todo contorno fechado, então ela é analítica. Aqui é o contrário do teorema de Cauchy, a recíproca do teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy diz que se uma função é analítica num domínio, então a integral dela no contorno fechado é zero. Aqui o teorema fala o seguinte: se eu tenho uma função que é contínua num domínio, a integral em qualquer contorno fechado é zero, ela tem que ser analítica. É a recíproca. Teorema de Liouville. Uma função inteira, uma função que é analítica em todo plano, se ela for limitada, quer dizer, se o módulo dela é limitado, ela tem que ser constante. Uma função analítica em todo plano, ela não pode ser limitada. Quer dizer, ela não, o módulo dela não pode ser limitado. É isso que está dizendo. E um corolário do teorema de Liouville é o teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio de grau maior do que 1 possui ao menos uma raiz. Seguinte. Como é que eu uso o teorema de Liouville para provar o teorema fundamental da álgebra? Suponha que não. Suponha que exista P de Z, polinômio, o grau com maior ou igual a 1, um polinômio não constante, que não possui raiz. O que acontece? Se esse polinômio não possui
Voltei. Então, o polinômio não tem raiz, então essa função f de z igual a 1 sobre z, 1 sobre p de z, não tem problema nenhum no denominador. É 1 sobre uma função analítica, aqui não tem zeros, então ela não tem singularidade, é inteira. Ela é uma função inteira. Ela é analítica em todo o plano. Tá certo? E mais do que isso, quando eu olho para o módulo dela, pensa em qualquer polinômio. Aqui, vamos pensar, pensa num polinômio real mesmo, né? Real. Como é que é o comportamento de um polinômio real? Depende se o grau é par ou ímpar, como é que é o sinal do primeiro membro, né? Mas, normalmente, por exemplo, um polinômio de grau ímpar, né? O sinal, o é positivo do primeiro termo, né? O polinômio é mais ou menos assim. Né? Dependendo do grau dele, ele tem uma certa variação aqui, mas a partir do momento ele vai para o mais infinito e para o menos infinito, certo? Quando você olha isso em módulo, né, você tem um negócio assim. Opa, assim não. Um negócio assim, ok? Então, esse negócio aqui, ó, quando você está olhando polinômio em módulo, o que acontece? Quando o z cresce muito, vamos colocar o módulo de z. O módulo de z vai para mais infinito, ou menos infinito, não importa. Né? O p de z vai para mais infinito. Cresce demais. Agora, 1 sobre mais infinito vai para zero. Ok? Então, quer dizer o seguinte. 1 sobre p de z em módulo vai para zero se o módulo de z vai para mais ou menos infinito. Quando o módulo de z fica grande, ele tende a zero. Ok? Agora o seguinte, ó. Pega o plano complexo. Pega uma bola bem grande aqui no plano complexo. Bem grande. De modo que, a partir daqui, ó, a função 1 sobre a função f de z, essa função, ela tá indo para o módulo dela está indo para zero. Está ficando pequeno. Cada vez menor. Aqui, nessa bola aqui, você consegue achar o máximo do módulo. Ok? E pro lado de lá, depois da bola, está ficando cada vez menor. Então, o que acontece? Você consegue limitar essa função. Então, ela é inteira e ela é limitada. Então, é a função do teorema de Liouville. É a função do teorema de Liouville. Ó. Função inteira, analítica em todo plano, limitada. Então, ela tem que ser constante. A função tem que ser constante. Ok? Então, f de z é 1 sobre p de z.
é igual a uma constante. Um C. Quer dizer o seguinte, o meu P de Z é a constante 1 sobre C. Uai, mas eu tinha suposto que ele tinha grau maior do que 1, que era um polinômio não constante. Cheguei numa contradição. Isso é um absurdo, uma contradição. Então, da onde que veio a contradição? Veio de eu supor que ele não possui raiz. Ele precisa ter raiz. Essa função não pode ser inteira. Ela tem que ter uma singularidade. Quer dizer, esse polinômio tem que ter uma raiz. Certo? Esse é o teorema fundamental da álgebra. Resultado super importante, né, que precisa, né, não consegue ser totalmente algébrico, né? Precisa da teoria de análise para demonstrar ele. Precisa de resultados aqui totalmente analíticos para provar o teorema fundamental da álgebra. Muito bem. Então é isso. Essa teorema mais importante dessa disciplina é esse aqui, fórmula integral de Cauchy, basicamente, né, da fórmula da função complexa, né, que está amarrada à função analítica num ponto, depende, né, de todo o resultado da função ali num contorno próximo daquele ponto. Né, está totalmente bem amarrada. Isso tem consequências muito importantes nas aplicações. Ok. Vamos finalizar a aula hoje. Já tem lista. Qualquer dúvida, vai me procurando no e-mail ou lá nos fóruns do CIGAR. Boa noite.